é um dia de descanso, é feriado, mas é feriado porque é o dia dos professores. Então, parabéns, professores, que sabem da importância da gente estar aqui. Então, tanto Fred, Rafael, Cláudio e eu estamos no dia em que comemoramos o nosso dia e vamos comemorar com vocês, porque sabemos da importância desse aulão. Primeiro, porque é um aulão solidário, é um aulão que vai ajudar pessoas. Fato, né? A princípio eu iria fazer sobre a questão da fralda geriátrica. E aí o padre falou, Dani, leite para as crianças do INCA. A gente precisa levar. É uma questão muito séria. Então, a gente fez essa troca. O tema foi escolhido lá desde o início, desde fevereiro, Rafael tinha dado a ideia desse tema. É um tema que pode cair? Pode, como redação? Pode, mas com certeza vai cair na prova, porque sempre é questão de prova. Se cair alguma coisa relacionada ao meio ambiente, estamos aí para vocês trabalharem. E agradecer de todo o coração, não tem sido um ano muito fácil. Agradecer a professora Cláudia Paixão, que está sendo assim incisiva em ligar para vocês, insistir. A gente aumentou a mentoria, porque a gente percebeu que a geração de vocês, em especial o ano de 2025, a gente tem um problema que anteriormente a gente não tinha tanto, que era a questão da falta de concatenação das ideias. E isso é culpa de vocês? Não, isso é culpa do que a gente está vivendo, né? Então, por isso que eu fiz questão de trazer uma redação feita pelo ChatGPT para mostrar essa superficialidade, como essas camadas são colocadas e quando o humano pensa e que o humano vai concatenar as ideias, tá? Então, está sendo um ano de muito desafio para a gente, muitos, vou botar no plural, né? Muitos desafios, mas é um ano também de muita vitória, né? 2025 a gente começa com a notícia da nossa nota 1000, nossos alunos de novo acima de 900, falar para vocês, galera, que o nosso público, a maioria é de terceiro ano, tá? Então a gente tem essa questão desse preparo desse aluno, a gente está aqui para que vocês consigam o melhor, e é a aprovação de vocês. Nós temos a Danizinha, que chegou para auxiliar, para ser um meio, não um fim. Nós aumentamos, como eu disse lá no início, a mentoria. A gente fez a questão da Cláudia, né? Cláudia, que já foi minha coordenadora, gente. Anteriormente, eu já fui coordenada por ela. Então, eu sei de todo o know-how que ela tem, de todo o carinho que ela tem, o comprometimento acima de tudo. Ontem, nós lançamos Correção UERJ. Ninguém tem insight Correção UERJ. Foi um trabalho aí de muito tempo pensando como fazer. Esses escritores estavam prontos há mais de 4 anos, porque a gente precisava dar um norte sobre como corrigir a redação da UERJ. E aí eu fui pegando toda a fala lá do coordenador, quem assiste a aula da UERJ, eu botei alguns trechos, enfim, para poder montar com todo o conhecimento. Foi um ano também de retomada minha para a sala de aula, para entender o que está acontecendo em termos de argumentação, essas novidades, que não são novidades, mas são os estudos que vão evoluindo, o estudo evolui o tempo inteiro, e sempre tentando trazer o quê? O melhor para vocês. Nessa última etapa, faltam 3 semanas, não é isso? O que eu estou pedindo aos alunos? Né? Que eu tenho conversado, semana passada eu atendi 62 alunos na mentoria, mas eu não posso ficar assim, fulaninho, você não pediu mentoria comigo, cadê você? Até que enfim alguém com a blusa do Fluminense. Até que enfim alguém veio alinhado, veio arrumado. Não é não? Tudo bem? O pessoal está chegando aí, ó. Tudo bem? Gostei, hein? Essa semana eu já estou pedindo aos alunos. O lado de cá encheu. Lado de cá. Eu tenho pedido aos alunos, faz a redação, faz o desenvolvimento 1, mande para mim, para eu ler, para eu orientar. Desde o início do ano eu falei para vocês, não tragam repertório copiado. Ah, mas eu faço ter sentido. Ninguém está pedindo para você fazer sentido. A banca está dizendo para não usar. Então, se não usar, não vamos usar.
tá? Simples assim. Vocês estão vendo que o texto vai ganhando força. E aí eu vou dizer a vocês, hein? Que bom que eu fui lá no CEDIAR, que bom que eu fui na LED, fiz aqueles congressos todos para entender o texto, sem esses repertórios e entender como funciona. Na UERJ, então, né, eu fazia sentir na UERJ, nossa, é impressionante, mas o Enem está evoluindo também, eu acredito, tá? Então, a partir de agora, redação semanal, manda para mim, não vou, de repente, responder na hora, mas fez, pô, Dani, vê se tá legal. Eu vou dar uma olhada, vou orientar, principalmente a galera de terceiro ano. Por quê? Porque este ano é a hora do tudo ou nada, acabou. Gabriel ontem mandou mensagem, que horas, Gabriel? Acho que era 11 da noite. 11, eu te respondi? Não. Ainda não, mas vou responder. Tá lá marcado, mas teve outro aluno que mandou 10h47, aí ele estava na primeira ali, aí eu respondi, tá? Enfim, para ajudar vocês nessa escrita. Eu sei que às vezes eu sou chata, sou insistente, mas é porque eu quero melhor. Eu não gostei, vou falar, gente, quem assistiu a aula dessa semana, já tem um trecho ali de quem mesmo que você colocou? Indústria cultural. Mandei ele tirar de novo, porque ele insistiu em botar o indústria cultural. Falei, Gabriel, mas tem a ver com a minha causa. Eu não quero saber da causa. Quem é o mais importante? O tema. É ele que vai nortear o texto de vocês. Beleza? Então, para falar de tema, para falar de áreas de conhecimento, Rafael Feitosa, muito obrigado. Fred Martucci também. Quem vai começar? Fica à vontade. Tanto faz. Bota aí. Tá, pronto. Vamos lá, obrigado. Vamos lá. Fala, gente, bom dia. A apresentação da Dani, sou Rafael, professor de Geografia. Alguns de vocês eu conheço já das aulas de vídeo, outro por aulas presenciais das escolas que a gente trabalha. E é um tema que eu acho interessante a gente conversar, porque ele vai abordar uma série de conceitos que podem ser aplicados, como o Dani falou, em questões de vestibular, como pode ser aplicado com tipo de redação que seja sobre esse tema específico ou outro que fale sobre algum norte parecido com ele. Então, a gente vai pegar essa ideia do racismo mental, deixa eu colocar aqui o meu arquivinho. Sobre que contexto? Quando que me veio essa ideia? Nas chuvas de 2023, no início de 23, em São Sebastião, em São Paulo, foi um carnaval atípico que teve muita chuva nesse litoral de São Paulo, e essa chuva chegaria ao Rio de Janeiro e ela não chegou. Tanto que foi um dia de carnaval que a gente resolveu não sair com medo dessa chuva, que houve aqueles avisos de chuva, de muita intensidade, alagamento. Ela não chegou aqui. Para minha surpresa, acordo no dia seguinte e ela impactou muito o litoral norte de São Paulo. E ficou claro uma relação naquela chuva. Os impactados pós BR-101, a chamada rodovia Rio Santos, e os impactados que estavam na região da encosta. Logicamente, a chuva, o impacto ambiental, ele vai escolher alguém na hora de ter esse problema? Não. Todos foram impactados. No entanto, quem sofreu mais com esse tipo de impacto? Quais foram as comunidades que tiveram maior problema de recuperação dos bens perdidos? Quem ficou preso àquele local sem conseguir ter nenhum tipo de assistência, seja do Estado, seja do bem privado? Foram as comunidades carentes. Então isso abriu uma ideia para poder compilar essas aulas, conversar com vocês sobre esses temas, para a gente entender a ideia do racismo ambiental. Então coloquei isso aqui nesse primeiro PDF, desafios e perspectivas. Então, deixa eu só abrir aqui direitinho. Cadê o F11? Primeira ideia, aqui, opa, fui para o lado errado. Botei para vocês essa imagem, que é a imagem de uma área que é um garimpo ilegal em regiões indígenas da Amazônia. Algo que a gente praticamente fica fora da nossa realidade. Vem uma reportagem aqui, outra colar, mas a gente vê esse impacto, a gente sente esse impacto, a gente está vivenciando como aquelas comunidades estão sofrendo esse impacto ambiental? Não. Afinal de contas, a gente aqui, na região mais industrializada do Brasil, de maior concentração populacional, a nossa relação com o ouro é o quê? Você comprar uma aliança, comprar um tipo de joia para que você tenha aquilo, por uma questão cultural que mostra para a gente que ter aquilo é de um valor, de um bem que é valorado pela sociedade. Como é que ele chega? A gente quer saber como é que ele chega? Não, eu quero chegar na loja bonitinha e tá ali, escolher o meu produto. Aquela história na cadeia produtiva,
nós que somos consumidores, a gente só vai observar o final dela. Eu quero saber da compra do meu bem. O que está atrás a gente não tem ideia, ou a gente não quer entender, ou a gente é destinado a não entender o que vem por trás disso aí, porque senão você vai criar questionamentos do processo produtivo. E a gente não é para ficar questionando esse processo produtivo. Então, o racismo ambiental vai ter que ideia dessa discriminação que vai expor populações que estão, de alguma forma, racializadas e excluídas desse nosso processo de urbanização e industrialização. Que população vai ser essa? A mais carente. Isso aí é uma questão lógica. Eu cheguei até a colocar para vocês aqui esse Google Maps que mostra para a gente. Sim. Deixa eu botar aqui para vocês poderem observar claramente essa região, como eu estava falando para vocês. Só tirar esse marcador aqui. Aqui a gente tem a Rio Santos. E a gente vai observar que ao longo... Deixa eu botar aqui a cidade de São Paulo. Aqui a gente tem a mancha urbana de São Paulo, como vocês estão vendo. E a Rio Santos ela vai percorrer esse litoral aqui, até chegar de fato, em Paraty. E quando a gente vai aproximando aqui nessas regiões, aqui eu gosto de mostrar essa questão de identidade espacial, deixa eu aproximar mais. Vocês vão ver que aqui são condomínios. Quando a gente interpreta, condomínios que estão mais estruturados, próximos à praia. Só que quando a gente olha a BR passando aqui, ó, onde está a estrada, não, aqui não é estrada não. A estrada está passando no litoral aqui. A gente vai observar essas comunidades que ficam mais afastadas. São comunidades de aporte ou de apoio àquela região mais provida de bens materiais. Então eu preciso, para aqueles condomínios de classe média, para aquelas localidades, de uma população que trabalha e exerça profissões que não sejam tão bem remuneradas. Aquela história de você viajar para um local, vocês vão aqui para a região dos lagos, vai ter o cara do mercadinho, vai ter o cara do hotel, você vai ter essa população que reside no local e ela não vai estar recebendo esses ganhos desse fluxo turístico que vai injetar muito dinheiro naquela sociedade. Quando ocorre algum tipo de impacto, são essas pessoas que vão sofrer num primeiro momento. Rafael, tem Diga. Um nome para esse fenômeno? Porque a gente estava falando sobre gentrificação ontem na aula. A gentrificação ela vai estar num conceito diferente, porque a gente está falando de um desenvolvimento de uma região que você expulsa, né, aquela pessoa que é mais empobrecida. Aí é o processo de urbanização excludente. Lembra que a gente pensa o seguinte, quando você pensa na geografia, esses conceitos, a gente vai ter o êxodo rural. O êxodo rural leva o sujeito à cidade. O sujeito chega à cidade e não consegue, devido à sua expertise, ter os melhores empregos. Logo, ele vai ter os melhores salários? Não. Então ele vai viver em áreas periféricas. Viver em áreas periféricas, você vai criar o que a gente chama de segregação socioespacial. Então, esse conceito é da segregação socioespacial. Eles estão no espaço, mas estão segregados. Então, a gente tem vários exemplos para você poder trazer para a gente aqui, enquanto Niterói. A gente percebe isso claramente quando a gente pensa em Caraí ou na região oceânica. Ruas são mais valorizadas, ruas são menos valorizadas. Só para vocês poderem pegar o exemplo, as ruas que passam um ônibus serão menos valorizadas, porque tem a poluição visual, tem a poluição sonora, e dependendo do bairro onde você esteja, vai ter a presença do indesejado entre aspas. Que é o indesejado? O trabalhador que sai das zonas periféricas para trabalhar nessas zonas. Então, se ele fica aqui de 8 às 6, maravilhoso. Agora, se chega às 7 e vai embora às 7, tá aqui ainda por quê? Não foi embora por quê? Vai lá para o ponto de ônibus. Então você percebe que existe essa distinção clara até no município onde a gente vive. Deixa eu só falar uma coisa. O pessoal que não assistiu a aula da semana ainda, né? O pessoal de quarta, que o tema vai ficar disponível. O pessoal de quinta e de sexta. Nosso tema da semana é sobre racismo ambiental. Tá? Eu esqueci de falar isso, porque os alunos, segunda e terça, já vi vocês que vão fazer. A gente tem aqui o pessoal de Maricá, a aula de vocês, a prova, né? Na sexta-feira comigo, racismo ambiental. Continuando aqui, Fred, quiser fazer qualquer intervenção? Não é essa questão desse indesejado que você falou, né? Vai aparecer na minha apresentação também, né? Como a ideia do outro, né? Isso. Aquele que vai criar uma diferença para a identificação do sujeito. Isso é muito interessante. Essa imagem aqui ela é emblemática, você vai ter vários exemplos de regiões favelizadas à beira
de canais. A gente mora numa região onde a geografia da cidade não é conhecida pelo morador que habita. A gente pega, por exemplo, se quem mora aqui em Caraí sabe que historicamente a rua Gavião Peixoto, ela alaga, que é a alaga da Gavião Peixoto até mais ou menos a altura ai meu Deus, Caio Martins. Por que isso aqui alaga? Porque foi de uma hora para outra? Não, isso aqui era uma planície de inundação. Existia uma série de rios que desciam dessas regiões de maior altitude aqui em Santa Rosa. Esses rios vinham para essa região, formavam apenas um canal que iria lá para a praia. Tanto que te chama hoje em dia aquele canal de valão. Você vê como que você desnaturaliza a natureza. E o que era uma planície de inundação, os rios foram retilinizados, esses rios viraram subterrâneos, só que a dinâmica de chuvas, a dinâmica pluvial, ela se mantém. Então, toda vez que chega a época de verão, alaga. Aí o que a gente fala? Aí já até, para quem eu dou aula, já ouviu esse termo que eu estou falando, com certeza. Ah, a rua virou um rio. Não, fera. Foi o rio que virou rua. Foi o processo de urbanização, de você concretar a cidade, de você levar uma urbanização rápida e gerando para a gente o que é o conforto. Conforto o quê? Rua asfaltada. Para que você não tenha poeira nem buracos. Isso vai gerar algum tipo de impacto. Então a gente vê como se a gente desnaturaliza o local que a gente vive, imagina como a gente vai desnaturalizar a população residente em nossas regiões. Então aqui, ó, o termo racismo ambiental, sobre a gente poder colocar onde ele nasce, ele vai ser feito por Benjamin Chaves nos anos 80, que ele vai descrever como injustiça socioambiental essas populações carentes que viviam em áreas mais degradadas. Eu não sei se vocês acompanharam, se foi o mote que eu peguei, houve uma discussão sobre a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que você pega a cidade de Volta Redonda e você vai ter uma grande emissão de poluentes. Existe uma dinâmica também atmosférica. Então, quando aqueles elementos são enviados para a atmosfera, eles viram partículas em suspensão. Eu tenho uma dinâmica de ventos, que, na maioria das vezes, ela vai soprar para algum lado. Ou seja, eu tenho uma dinâmica que me leva para leste ou para oeste. Os bairros mais carentes são onde recebem a maior parte do ano esse conjunto de fuligem, de materiais que saem da Companhia Siderúrgica Nacional. Os bairros de mais poder financeiro são aqueles que recebem menos esse tipo de impacto do ambiente. Então você percebe, quem mora em área carente tem muito mais material em suspensão, que é poeira mesmo. Os caras têm que varrer a casa o dia inteiro sobre aquela fuligem que vem da Companhia Siderúrgica. E Volta Redonda é uma cidade que cresceu em torno da usina, né? Exatamente. A usina chega no pós-Segunda Guerra. Quem conhece Volta Redonda sabe que a usina é uma coisa monstruosa que atravessa de um lado ou outra cidade. E essa localização dos bairros, né, ela já tem a ver com a usina funcionando. Exatamente. A distribuição espacial dos bairros é intimamente ligada ao funcionamento da usina e quem vai ser mais impactado ou não. Só que a gente, quando chega leigo, vamos supor, alguns de vocês se formam em engenharia de alguma coisa, ou geologia, e vai lá para trabalhar no SSN, nunca foi em Volta Redonda. Alguém vai falar assim, pô, vai morar no bairro tal. E você, com o seu poder financeiro A ou B, você vai conseguir ver se você se encaixa naquele bairro ou não. Se você se encaixar, maravilha. Correto? Você vê que é uma dinâmica. E as pessoas vão para Volta Redonda, trabalham, e alguns fazem residência, mas outros querem fazer o quê? Voltar para cá. Voltar para a região metropolitana do Rio de Janeiro, onde você tem essa nossa vivência do dia a dia. Aí, quais são as grandes questões do racismo ambiental? Favelização em áreas de risco. Logicamente, vai ter essas áreas de risco que vão apresentar mais impactos devido à segregação espacial e de um menor apoio do poder público e do poder privado. Não vamos demonizar apenas o poder público. A gente tem que entender que o poder público, se você tem algum tipo de problema, ele está caminhando de mão dada com o poder privado. Não existe um poder imaculado. Tipo, o público é ruim, o privado é imaculado. Calma, Ou seja, não adianta culpar na redação negligência governamental o tempo inteiro. Exatamente. Existe. Mas é só isso que existe? Não. A gente tem que entender que a figura, eu não posso fazer um recorte apenas que seja interessante para mim. Às vezes aquele recorte é bom para a minha vivência no dia a dia, mas para fazer a prova tem que ser mais amplo. Depois você vai e cai dentro para poder trabalhar o seu recorte de uma forma mais objetiva. Então, populações marginalizadas são forçadas a ocupar áreas vulneráveis ou ambientalmente vulneráveis, encostas, proximidade de rios, indústrias poluentes,
devido à falta de apoio à política habitacional. Isso é o histórico do Brasil, não haver política habitacional para pessoas de baixa renda. Só fazendo um pequeno corte, isso aí a gente pode conversar sobre isso. Existe até uma discussão no Brasil sobre o porquê que, por exemplo, existe uma diferença entre o que aconteceu na região sul do Brasil e na região nordeste e sudeste do Brasil, do ponto de vista desse poderio econômico, correto? Existe sempre essa discussão, a gente coloca a região sul, é onde você teve o desenvolvimento, é a região onde... É lógico que teve desenvolvimento na região sul, porque no século XIX e no início do século XX, o governo brasileiro fez algo chamado de reforma agrária. Então, quando o imigrante italiano, alemão, polonês chegou aqui da Europa para ocupar o Paraná, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ele recebeu o que do Estado? Terras, pequenas propriedades rurais, para que todo mundo pudesse estabelecer e nessa pequena propriedade rural você poder desenvolver os seus saberes e a sua economia. Isso gerou o dinamismo econômico que as cidades prosperaram. O resto do Brasil houve esse tipo de olhar para você fazer uma reforma agrária? Não. Como não houve esse olhar, grande parte da população vai ficar presa à favelização em área de risco, falta de saneamento básico, proximidade com fontes poluidoras. Vamos sempre lembrar dos desastres de Mariana e Brumadinho como algo que vocês podem colocar na redação. O desastre foi gigantesco. Falta de uma fiscalização efetiva do Estado em empresas privadas que estavam fazendo processo de mineração. Então você tem um jogo ali, eu não te fiscalizo, você faz e papapá, não vai acontecer nada, aconteceu alguma coisa. Quando aconteceu alguma coisa, que foi aquele desastre brutal, a região mais impactada vai ser da população carente que vivia próxima àquelas barragens. Eles vão ser impactados. Os demais, vai morar do lado da usina? O cara vai morar exatamente ao lado da usina? Não, o cara vai pegar ali, vai pegar seu carrinho, vai dirigir 20, 30 minutos e vai para o seu ponto longe daquela região onde existe essa possibilidade de algum impacto. Como é que você falou? Falta de políticas públicas efetivas na fiscalização, ou seja, específico, né? Gabriel. Quem é Gabriel? E os demais. Tá bom, Bernardo? É bom que você vai entrar na faculdade, você vai cair dentro do seu recorte, aí você faz um estrago que tem que ser feito. É isso aí. Exclusão de políticas públicas, olha lá. Após desastres ambientais, comunidades são frequentemente negligenciadas pelas políticas de reparação, perpetuando o ciclo de vulnerabilidade socioambiental. Isso aí é clássico aqui do Brasil. É só observar que hoje as famílias estão lutando na justiça para poder receber algum tipo de indenização. Nos tribunais brasileiros? Não, estão lá fora. Nos tribunais de origem das empresas que estão atuando no Brasil. Na Austrália, no Canadá, onde você vai ter essas duas grandes mineradoras. E na Inglaterra. É isso mesmo, Austrália, Canadá e Inglaterra. É ali que está tendo o processo judicial. Porque aqui do Brasil, vocês são filhos de quem? Não é de ninguém. Então vamos fazer rapidinho. Fala. Essa falta de saneamento básico, ele também se encaixa na proximidade dessas fontes poluidoras? Sim, porque geralmente bairros que você tem esse processo da urbanização excludente, seja em área de produção de mineração, seja numa grande cidade, ele não vai ter esse acesso ao saneamento básico. Há muitos anos atrás, Dani vai saber disso pela região que a gente conhece, ali em São Gonçalo, eu tinha 19 anos de idade, eu nem fazia geografia ainda, eu fiz um concurso para trabalhar como agente comunitário de saúde. Eu tinha que ir na região do Gradim ali e o Porto Velho, e de casa em casa, isso eu tô falando de 25 anos atrás, galera, não tinha nem celular na época direito ainda. Então a gente ficava lá pegava os dados das pessoas. O que me fez fazer guinada de sair de turismo e hotelaria, que eu estava pensando apenas em ganhar o meu qualquer para poder fazer geografia, foi o impacto que eu tive enquanto um cara que viveu naquela classe média, que sempre tive acesso a tudo, mas nunca tive dinheiro para fazer tudo. No entanto, sempre tive uma vida muito confortável, correto? E quando eu caio em São Gonçalo, numa realidade que não era minha, e eu vou visitar essas áreas carentes, eu me deparo com a pobreza nua e crua, aquilo mudou minha percepção de mundo de uma forma brutal. Cheiros, sons, tudo isso foi muito impactante para mim. Eu ver as pessoas morando naquelas condições, e você assim, né?
Como assim? Você vive dessa forma? Você não pode perguntar isso, não pode falar isso, mas você te impacta de uma forma muito, muito efetiva. Foi eu sair dali, trancar a faculdade, sentar, estudar para a UF de verdade, passar para a UF e fazer minha faculdade de Geografia para poder compreender essas dinâmicas espaciais. Daí eu entendi isso. Independentemente da região, se eu tenho uma comunidade carente, ela não será apoiada pelo poder público nem pelo poder privado. Vai ser apoiado o quê? Sempre naqueles meses anteriores às eleições municipais, estaduais e federais. Aqui eu coloquei esse mapinha, fronteiras da mineração ilegal. Territórios indígenas da Amazônia que convivem com a exploração irregular. 453 pontos, galera. A gente nem... Você vê que isso é uma discussão que não está no nosso dia a dia. A gente não conversa sobre isso. Mas tem mais de 400 pontos de garimpo ilegal na Amazônia. E esse dado aqui, se não me engano, esse mapa aqui de 20... Deixa eu ver... Eu não coloquei o ano. Mas deve ser no máximo de 2023. Porque ele é novo, eu só peguei a fonte, não peguei o ano. Então, a gente vai ver, ó, terras indígenas demarcadas, com garimpos ilegais ativos. Por quê? Porque ele não tem fiscalização, pô. Mas você pode entrar nessa terra indígena, você não tem aquela questão da propriedade privada, afinal de contas, se eu tenho a terra é minha, e o sujeito entra para poder explorar, eu vou ter o princípio da propriedade privada. Então, onde é que ele entra, na maioria das vezes? Nas terras federais, onde você não tem essa fiscalização e, hipoteticamente, aquilo não é uma terra privada. E até nas cidades, né, você tem essa duplicidade, né? De um lado, não há investimento em moradia para essa população mais carente. Aí, por outro lado, também não há fiscalização. Exatamente. Então a galera monta tua casa onde dá. Exatamente. Vai ali, ó. E aí, 30 anos depois que tem a comunidade lá, aí já não tem mais estrutura nenhuma, não tem nada. Vocês podem pegar um exemplo claro dessa mineração, a questão de Serra Pelada. Você vai descobrir o ouro nos anos 80, você vai ter aquele boom para Serra Pelada, e você cria uma cidade que era a cidade dos garimpeiros. E essa cidade ela vai ser uma cidade de apoio à mineração, e hoje em dia você tem uma região estabelecida ali, uma cidade pobre, com pouquíssimo saneamento básico, onde quem tem de fato quem prospera na mineração é aquele cara que explora o outro, e você vê claramente essa condição nessa região. Se eu não me engano, o nome da cidade, o cara que era o dono do garimpo era o Curió. Aí é Curionópolis o nome da cidade, uma coisa dessa assim, você pega o nome da cidade, você coloca o apelido do cara e coloca Curiolândia, uma coisa dessa. Depois eu procuro para vocês. Aqui uma imagem de satélite que mostra pra gente o tamanho de uma área de garimpo ilegal sendo impactada dentro da Amazônia. Então, hoje em dia, o Google Maps já permite que você entre no Google Maps e você já consegue enxergar, tal qual vocês veem aqui. Eu acho interessante essa comparação. Cadê o... Você olha, quando eu mostrei para vocês São Paulo, a gente consegue observar de longe a gigantesca mancha urbana da maior cidade da América Latina. Você vê isso aqui, ó. Está aqui exposto para a gente, região metropolitana de São Paulo. E você vai afastando, a gente continua enxergando São Paulo de alguma forma. Está ali, ó. Quando a gente vem para a Amazônia, em algumas regiões, você já consegue... Agora eu não vou ficar procurando com vocês para não perder tempo de achar, mas quando você coloca nessa região, você procura alguns pontos e você chega... o que é isso aqui? Aí você vai aproximando, dependendo da região... Aqui em cima, isso aqui mesmo. Você vai aproximando e você vai ter áreas impactadas pelo garimpo, isso aqui é uma área de um garimpo que já não está mais ativo. Observe que a vegetação nativa está começando a nascer de novo. Só que esse rio aqui está severamente impactado. O fundo foi mexido, você não tem mais as estruturas estratificadas do fundo de rio, você mudou a dinâmica fluvial. Vocês já estudaram em geografia que existe uma dinâmica fluvial, que um lado do rio sempre vai estar retirando sedimento, outro lado vai estar acumulando sedimento e forma chamadas planícies aluviais. Observe que, olha como é que esse rio, os bancos de areia estão no centro do rio. Quando você olha um rio em dinâmica normal, a gente observa que a dinâmica é diferente. Ó. Eu vou ter o banco de areia nas pontas. Aqui eu estou acumulando sedimento, aqui a velocidade está mais lenta. Aqui a velocidade está maior. Então aqui eu retiro o sedimento. Aqui eu acumulo, aqui eu retiro. A dinâmica é outra. Eu não faço banco de areia no meio do rio. Os bancos de areia estão sempre nas laterais do rio, como essa dinâmica de formação de meandros, retiro o sedimento, acumulo o sedimento.
Se eu tenho um impacto causado pela mineração, ela vai gerar esse problema. E essa mineração está nesse contexto de quem é que vai ser afetado. Comunidades indígenas, comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas. Essas comunidades que vivem à beira do rio e são, de uma forma ou de outra, marginalizadas pela população. E quem escolhe, por exemplo, geralmente, entender essas populações, você vai ver que parte da sociedade também vai, de uma forma ou de outra, excluir esse cara que tenta entender essa comunidade. Ele vai ser, de uma forma ou de outra, excluído por parte da sociedade. Aí vai chamar o cara de chato, vai chamar o cara que está querendo atrapalhar o crescimento econômico, é o cara que está pensando em movimentos sociais. Não, eu quero estudar... Né? Igual mataram os dois... Ou mata, exatamente. Esqueci o nome dele. O Bruno e o Dom. Isso. Que você vai ter, ele foi em 2021, se não me engano, a morte deles, né? 21, 22 a morte deles. Tráfico de peixe. Tráfico de peixe. Essa imagem aqui é uma imagem, é outra região que... não sei se algum de vocês não comentei, quando me formei em geografia, num primeiro momento não queria dar aula não, eu queria trabalhar com geoprocessamento de imagens. E já morei alguns anos em Rondônia a trabalho. Morando em Rondônia a trabalho, essa não é uma foto de favelas em Rondônia, mas o que eu tinha, um dos meus trabalhos era fazer a desmobilização da população, ou seja, o rio vai alagar, se vai impactar a casa do amiguinho, eu tinha que ir lá para poder mapear aquilo, dizer quantos % da propriedade ia ser afetada, e a empresa ia junto conosco para poder fazer uma proposta para aquela área que ia ser impactada. Muitos desses moradores que saíram da beira do rio, que o saber deles era o saber de pesca, é aquela história, a gente fala, pô, cara é pescador. Alguém que vai saber, como eu, como todo mundo, parar na beira do rio barrento e pescar algum peixe, se a gente dependesse da nossa vida para isso, pincela vocês e coloca ali. Pô, te morre de fome, fera. A gente não sabe onde é que entra, não sabe qual local que você pode pescar. O saber do cara é esse. O saber daquela família ancestral é pescar. Só que a gente aqui na cidade, vou olhar para o cara que pesca, o cara pesca, Fred. Que saber que ele tem? Saber tenho eu, que estou na frente da tela do computador, que tenho toda a tecnologia para mim, ele não. Então a gente vai e já coloca aquele cara de lado. Esse rapaz, essa família, que o saber é o pescar, que ele está num contexto, ele vai ser impactado pela usina, ou seja, ele vai estar nesse critério do racismo ambiental e ele vai ser colocado nessas regiões favelizadas. Isso aqui é uma favela em Manaus, nessas palafitas. Aqui embaixo, galera, é água. Então, isso é uma região de palafita, onde o sujeito tem que ficar morando. Essa região, você imagina a quantidade de lixo e de coliformes fecais que existe nessa região, e o cara está ambientado para viver nisso. Então o cara tinha o saber de pescar, fez a usina, tirei o cara dali. O cara nunca viu, ele não teve esse acesso ao montante de dinheiro. Vai fazer o que com aquilo? Ele vai para onde o dinheiro dele consegue pagar. Região favelizada. Por que ele vai para a região favelizada? Porque se você fosse o ribeirinho e sua casa valesse 100 mil, eu te oferecer quanto? 35. Afinal de contas, você já viu dinheiro uma vez na vida? E ainda fazia assim contigo, abrir a mala, ó. O cara vê a mala, viu o dinheiro e falou... Você fazia isso? Esse foi um dos motivos, Daniel Velasco, de eu ficar quase 10 anos trabalhando, mas a desmobilização da população me afetava muito. Aí depois, quando duas hidrelétricas diretas, uma indireta, quando eu fui mandar para Belo Monte, eu falei, não dá mais para mim. Eu falei, não dá mais para mim, não consigo mais, baneiro, não sou hipócrita, alguém vai fazer o trabalho, a gente precisa de energia elétrica, alguém vai fazer isso, que faço, mas eu não consegui mais botar minha cabeça no travesseiro e dormir. Aí hoje em dia ganho 3 vezes menos, mas boto minha cabeça no travesseiro e durmo na paz do Senhor. Casos emblemáticos do Brasil. Brumadinho e Mariana, Reimaras da Amazônia, lixões em comunidades negras. No Rio de Janeiro, 80% dos lixões ativos são localizados em regiões habitadas por maioria negra. 80%. 80%, galera. Gente que mora em prédio, a gente tem o nosso, sempre brinco com isso, o buraco mágico do lixo, né? A gente bota o nosso lixo no buraco mágico e de uma hora para outra ele desaparece. E quem mora em casas são os dias mágicos, ou segunda e quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, dependendo do lugar onde mora, todo dia. Aí você pendura o lixinho e com um passe de mágica ele desaparece da sua frente. Ai, graças a Deus, o mau cheiro foi embora. Foi para onde? Para os lixões, que quem vive nessas regiões
são comunidades afetadas diretamente por essa ação. E o último aqui, desmatamento de terra indígenas, invasões ilegais, exploração de madeira, garimpo ilegal, esses caras serão impactados. Aqui eu coloquei uma imagem, essa imagem foi uma foto premiada do desastre de Brumadinho, dos bombeiros civis e militares procurando pessoas, numa região que foi severamente impactada. Então, essa imagem emblemática, provavelmente acharam alguma coisa aqui, estão nesse momento de desespero. Então, você olha a magnitude do impacto dentro de uma comunidade, que vai ser uma coisa muito complexa, né? Eu aqui falei para eles na aula sobre Niterói, Morro do Bumba. Morro do Bumba. Morro do Bumba, vocês saberem, quando houve o desastre, eu nem sabia que o Morro do Bumba tinha sido um lixão antigamente. Não era uma informação para a minha geração, que na época tinha 20 e poucos anos, de saber que aquilo ali já tinha sido um lixão. Eu fui saber que era um lixão depois do desastre. Aí que eu fiquei, como assim? Uma região que era um lixão, que você aterra um lixão, você permite que as pessoas construam em cima de um lixão que você não vai ter uma estrutura geológica para poder segurar aquelas casas. Por que não foi feito nada? Porque o público, ou seja, o extrato populacional que habitou aquela região é o extrato que sofre o racismo ambiental. Você pode ter certeza que se fosse uma especulação imobiliária para você gerar condomínios de classe média alta e aquele local fosse um local, temos um local que você pode fazer casas numa estrutura específica, né, para você poder fazer aquelas casas que de encosta, pensa lá em São Francisco. De um lado, São Francisco, casas de grande porte. Do outro lado, a gente não tem, a gente vai ter área favelizada. Então, para fazer aquelas casas, você precisa de grandes fundações, para que ela fique fixa ao solo. Então, ali eles podem fazer. Se fosse um contingente populacional desse extrato social, iam falar, não, ali não pode não. Ali você vai ter, ali foi lixão no passado, não vai conseguir estruturar e fixar aquelas fundações num dia de chuva muito, muito elevada. Mas agora, como foi uma população racializada, excluída e associada, uma população que está ali para servir aonde a gente está vivendo, eles puderam ocupar aquilo ali. Ao chegar em 2010, aquele desespero que foi o Morro do Bumba, vocês nem eram nascidos ainda, ou já eram nascidos? Sim, eram crianças, para a gente que já era mais velho, era impactante aqueles caminhões passando em Niterói com toneladas de dejetos, e ficava, cara, de onde tá vindo isso? Do morro. O Jornal Nacional foi para lá entrar ao vivo durante uma semana para acompanhar lá a tragédia. O William Bonner lá falando ao vivo do Morro do Bumba. E aquele material enegrecido que é o lixo em decomposição. Aquela coisa que você não conseguia separar o que era solo do que era dejeto e rejeito. Aqui a gente vai ter o racismo estrutural, a raiz, deixa eu ver que hora a senhora não me... Tá, vamos lá, só para finalizar aqui. A raiz, o Observatório do Clima destaca que, como disse, está associado às comunidades marginalizadas, impactos climáticos desiguais. A gente entende que os impactos climáticos vão impactar, vai ficar redundante, vão afetar de maneira mais efetiva essas populações. A legislação brasileira, a gente tem esse artigo 225 da Constituição Federal, que estabelece que todo direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o Estatuto da Igualdade Racial e o Programa Nacional de Direitos Humanos, deixa eu botar aqui para o lado, e meio ambiente, que vai dizer que as pessoas têm que viver num ambiente saudável. Então, tem 3 legislações do Brasil associadas a gente gerar a possibilidade dessas comunidades terem aonde se fixar de uma maneira justa e igualitária. Isso não ocorre por motivos que a gente já está aqui discutindo. E as políticas internacionais, a gente vai ter aqui a OIT, sobre a Organização Internacional do Trabalho 169, que é essa convenção que vai estabelecer os direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais. O Brasil ratifica em 2002 o tratado. E o Acordo de Escazú, que é ligado à América Latina, no entanto, ele fala sobre essa questão de acesso e participação dos povos à justiça ambiental, mas o Brasil está presente, mas não está ratificado. Então a gente vai ver que são momentos distintos da política externa brasileira. 2002, 2018. Aqui ele ratifica, em 2018, um outro momento de política externa brasileira, ele não vai ratificar pelos interesses que eram defendidos anteriormente.
Aqui eu coloquei só aquele negocinho bonitinho, mas depois a gente fala sobre isso, que é emergência climática, depois a gente trabalha sobre isso. Depois eu vou atrapalhar o Fred, a gente nunca pode esquecer do seguinte, o racismo ambiental existe porque ele é estruturado, aí vou ser redundante, ele é estruturado pelo racismo estrutural. Então, o racismo estrutural ele vai ser uma das gêneses para que você consiga consolidar o racismo ambiental. Então, a gente não pode nunca esquecer que o racismo estrutural está ligado a essa condição de a gente não compreender hoje em dia que determinadas ações são ações que vão reforçar essas atividades o tempo todo, e a gente faz isso quando a gente não tem o olhar correto, ou não correto, mas mais técnico para entender o que acontece no nosso entorno. A gente fica só reforçando aquilo, achando que não está impactando, mas de fato está gerando esse processo do racismo ambiental. Gente, vou terminar aqui para dar a fala. Falei muito. E aí, Nada. no final, vocês podem fazer as perguntas Isso. ou interagindo. Não, ele tem o microfone dele. Você E aí, vai querer gente? interagir É. com você. Deixa eu... Cadê as coisas aqui nesse Muita computador? coisa. Alguém me ajuda aqui. Cadê? Diga. Como é que eu tiro isso aqui? Eu vou ter no... Deixa eu tirar aqui o... É o ESC? Não, é F11. Tá. Botar a tela cheia. Pronto, show. Pronto. Maravilha. Então, gente, bom dia. Alguns alunos meus aí que me aturam já o ano todo, coitado de vocês. Outros que a gente não se encontra tanto, eventualmente na aula mensal que a gente faz no curso, né? Mas, enfim, uma satisfação estar aqui com vocês. E esse é o tipo de aula que, se eu pudesse, eu preferia não dar, né? Não é uma aula feliz, não é uma aula filosófica para a gente ficar, nossa, olha que coisa interessante, não tinha percebido nisso, né? É uma aula filosófica para a gente ficar um pouco entristecido com a forma como o mundo caminha e as coisas são decididas, né? O Rafael falou várias questões, né, que, claro, ele falou especificamente sobre o racismo ambiental, mas que, como ele disse aqui no final, se estruturam, primeiro, numa oposição básica que sustenta o racismo de um modo mais geral. Então eu vou trazer aqui um filósofo camaronês, me perdoem a pronúncia do sobrenome dele. O Aquile, eu sei que é aquele que fala. O Mbembe, talvez seja assim. Outras pessoas falam só o Bembe. Mas ele é um autor que vai pensar, né, vai fazer uma crítica, que a própria filosofia nos ensina, à própria filosofia ocidental, como história do pensamento ocidental branco, europeu, né, que sustenta essa questão de um racismo que vai se desdobrar em diversas outras formas, né? Portanto, a gente poderia, assim, começar voltando ainda lá na Grécia Antiga, né, que, para gente, para esse lado do mundo, é o início da história do pensamento humano. É o início da razão. A própria filosofia, ela arruma, filosofia ocidental, né? Ela arruma esses elementos para contar essa história. Tipo, como se antes da gente não houvesse razão, não houvesse liberdade, não houvesse nada. Nós que inventamos isso. Nós, os gregos, europeus, brancos. Os gregos eram extremamente preconceituosos com todos os povos que não eram gregos, né? Então, o sentido do termo bárbaro e barbárie, né, surge nesse contexto da antiguidade simplesmente para apontar o outro. Você é grego? Beleza. Não é grego? Tu é bárbaro. Não importa de onde você vem. E o bárbaro é isso, né? Hoje em dia, quando acontece uma coisa muito, 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 muito ruim, a gente fala, nossa, que barbárie. Então, o que a gente está dizendo com isso é, essas coisas horríveis são sempre feitas pelos outros. Não por mim, não pela gente. Pô, a gente aqui, entendeu? Gente boa, Niterói, tudo maravilhoso. O problema é São Gonçalo. O problema é sempre o outro e o outro. Mas, para a gente não ir tanto lá atrás, inclusive,
em algumas aulas do segundo ano, né, que eu estou falando sobre modernidade, né, costumo falar com os alunos que nós somos herdeiros culturais desse momento histórico que a gente chama de modernidade. É claro que tem alguma coisa lá da antiguidade, da Idade Média, mas essas coisas ficaram muito para trás. E parece que esse mundo que a gente vive hoje, ele começa a ser de fato escrito ali no que a gente chama de modernidade saída da Idade Média, século XV, XVI e em diante. E o que aconteceu ali, né? Aconteceu simplesmente isso. A Europa descobre, entre aspas, né, as Américas, a África, outras partes do mundo. E o seu olhar para essas descobertas, né, é o olhar que vai começar a fundar essa perspectiva do racismo. Portanto, há pistas de que talvez os chineses, os orientais, estiveram aqui nas Américas antes dos europeus. Mas acredita-se que se de fato isso aconteceu, a mentalidade do chinês é do tipo assim, gente, descobriu um continente novo. Tem uma galera que mora lá, pelada, muita gente boa, eles fazem umas paradinhas maneiras de negócio. Parece que eles vieram aqui, apertaram a mão do pessoal, cara, muito maneiro, conheceu, a gente está lá do outro lado do mundo, qualquer coisa que precisar, estamos aí. Maneiro, saber que vocês existem. E voltaram. Né? O europeu chega como? Ele fala, nossa, tem uma galera aqui perdida que não sabe de nada, então eu vou pegar tudo para mim. Essa Fred, ideia. Só essa lógica, né? Que os caras tiveram a pólvora durante lá quantos mil anos e nunca em um momento da história do chinês o cara vai usar a pólvora como um instrumento para poder subjugar outro povo. Então, quem sabia da pólvora, era um cara que tinha um saber específico, que na sociedade que o cara guardava aquele saber da pólvora. Aí o europeu foi lá com o Marco Polo, fazia aí, fogos, quer dizer que se eu botar aquilo num instrumento cuspir uma bolinha de metal, eu vou conseguir subjugar outros povos. Opa, quero. Você vê claramente a diferença de percepção de mundo, né? A perspectiva desse olhar, né, de que é um olhar que está querendo ver sempre vantagens, né, acréscimo, a ideia de um crescimento econômico de bens infinito, né? Eu gosto de falar para chocar, assim, eu gosto de falar coisas que choquem, né? E é isso, assim, se eu for olhar os processos da natureza, me digam o que cresce indefinidamente. Infinito. Câncer. Câncer, ele está crescendo, crescendo, crescendo até te matar. Na natureza, das coisas que promovem a vida, nada cresce ininterruptamente. As coisas têm um ponto de maturação máximo, da qual, a partir dali, acontece o contrário. As coisas vão regredindo. Na nossa própria vida é assim. A gente cresce pequenininho, nasce pequenininho, cresce, chega num ponto, depois você vai ficando velhinho, você vai diminuindo de novo, né? Vai ficando frágil. É um processo natural da vida. E a perspectiva capitalista e econômica, né, ela parte desse pressuposto de um crescimento infinito, de um desenvolvimento eterno. E, obviamente, que isso não é sustentável, isso não se mantém em pé. Portanto, né, a modernidade, do ponto de vista europeu, tem essa perspectiva do colonialismo, né, do pegar para si aquilo que se achou disposto no mundo e que não estava, sei lá, resguardado, né? E começa a ver essa coisa aqui dos gregos, né, do tipo, pô, você é grego, bem é grego, é meu camarada, mas se não é grego, você é bárbaro, né? Então, essa ideia do outro, ela retorna nessa modernidade com a perspectiva de haver certos contrastes para definir algumas coisas. Percebam que o sentido de saúde não teria o menor sentido mesmo se não houvesse a ideia da doença. Se a gente não ficasse doente e eu falasse, pô, hoje eu tô saudável. Não tô falando nada, não faz o menor sentido. Eu entendo saúde em contraste com a doença. Eu entendo a vida em contraste com a morte. Eu entendo a poluição em contraste com a limpeza. Então, é preciso que hajam certos contrastes para que a gente visualize o contorno de algumas questões. E aí, a ideia de civilização, a ideia de razão, a ideia de liberdade, que a gente vai defender
como bandeiras absolutas, elas são criadas a partir desse contraste também. Então é preciso criar o incivilizado. É preciso criar o selvagem. É preciso criar o bárbaro. É preciso ir criando, né, o desindustrializado, as oposições, para que o europeu se olhe e fale: pô, eu sou a civilização. Eu sou, né, o desenvolvimento. Eu. Então, e aí a gente vai ver vários autores, né? O menos mal da filosofia, assim, é que ela mesma não consegue ter esse olhar crítico para ela, né? Vários autores ao longo da história da filosofia fizeram essa crítica à própria filosofia. E alguns autores, do contrário, aprofundaram essas diferenças e questões. Então aqui a gente tem 2 exemplos de nomes que, para nossa ideia de civilização ocidental, representam a razão, o conhecimento, a capacidade racional de se observar, de escrever obras que marcaram a produção de conhecimento que a gente tem hoje no mundo. Sem dúvida nenhuma, esses 2 nomes, Kant e Hegel, eles são nomes importantíssimos, eles fizeram contribuições decisivas para a história do pensamento, para as ciências, para a filosofia de modo geral, mas reproduziram questões raciais e misóginas sem nem perceber. Imagino eu, espero, para tentar pelo menos livrar eles um pouco. Eu estou falando que homens com uma capacidade de foco, de atenção, de observação muito grande, que foram capazes de se observar e descrever processos próprios do humano em relação ao conhecimento, como faz Kant, em relação à lógica, à dialética, como faz o Hegel, né? São coisas que contribuíram decisivamente para o desenvolvimento de muitas coisas. Mas esses mesmos caras, com toda essa capacidade, inteligência, atenção, foco, não foram capazes de perceber que tinham uma perspectiva da vida que reproduzia certos preconceitos, certas oposições. Então o Kant, ele fala de raça, denigre, né, a questão racial. Ele tem um texto que eu trabalho com o pessoal do 3º ano, eu agora estou até puxando para o 2º ano, que é O que é o Esclarecimento, do Kant, que é um texto muito famoso. O esclarecimento aí é o nosso famoso iluminismo, né? Enfim. Mas lá nesse texto, e esse texto está falando de que o iluminismo para o Kant é a capacidade do homem de pensar por conta própria, de fazer uso de sua racionalidade, de sua inteligência, e não ficar aceitando conteúdos, né, de maneira passiva. Então, ser crítico, tudo tal. Nesse texto, ele fala que o iluminismo é a saída do homem da menoridade. Ou seja, é o momento que o homem aprendeu a pensar por conta própria. Só que aí, quando ele fala isso, ele abre um parênteses e fala: porque a maioria das pessoas são menores, inclusive todas as mulheres. Oi? Ele escreve esse texto em 1790. Como é que era a vida das mulheres em 1790? Porra, as mulheres não podiam trabalhar, não podiam estudar, não podiam ter autonomia de nada, tudo tal. E aí ele, né, numa ingenuidade inexplicável, ele aponta: pô, as mulheres não pensam por conta própria, né? São todas menores. Claro, há um mundo que as oprime, que as cerca, que não deixa isso acontecer, que não permite essa emancipação enquanto sujeito racional. E aí, ele, com a sua capacidade de perceber uma porção de coisa, ele vai e repete isso assim. É um comentário, um parênteses que ele fala, inclusive, ele fala das mulheres, fala uma expressão até estranha na tradução, todo belo sexo, tal, sei lá. Não faz o menor sentido. Pois bem, então, no final das contas, né, o que a gente está querendo dizer aqui é que o racismo, enquanto prática, enquanto uma coisa que existe inegavelmente, ele surge enquanto ideia. Ele está amparado, né, por ideias que têm a ver com essas oposições, né? Então, são ideias filosóficas, em alguma medida, desses pensadores, que sustentam um pouco essa perspectiva de uma ideia se tornar um instrumento de dominação.
Lembrando também, o Hegel, ele é muito conhecido por ser um autor muito difícil, muito rebuscado e tal, e ele tem um livro sobre a dialética e a lógica formar os princípios da ciência. Assim, a piada no meio de filosofia é que nem Hegel entende Hegel. Pra vocês terem a ideia da complexidade. Mas faz sentido, mas é super complexo. Mas ele tem uma passagem, talvez a passagem mais famosa de toda a sua obra, que é a dialética do senhor e do escravo. E que, talvez sem querer, né, ele tenha expresso aí nessa ideia justamente essa perspectiva de que a filosofia contribuiu em muito para essas ideias racistas. Ele fala que o senhor e o escravo, como duas posições, eles só se definem, só se entendem a partir um do outro. O senhor só é senhor porque ele tem um escravo. O escravo só é escravo porque ele tem um senhor. Então, no primeiro momento, todo mundo está entendendo que o senhor ele está acima nessa relação, né? Ele está demandando para o escravo. Faz isso, faz aquilo. E a gente pode até imaginar, assim, reproduzir alguns clichês, alguns preconceitos também, né? Vamos imaginar esse senhor como um cara sedentário, né? Não faz nada. Por quê? Porque ele tem um escravo que faz tudo. E, pelo contrário, o escravo é um maluco, meu, que pega um machado, derruba uma árvore, constrói um negócio, que faz acontecer, né? Ou seja, o escravo, na sua lida com a natureza, ele transforma a natureza com a força do seu braço. E o senhor começa a reparar que ele só é senhor por causa desse trabalho do escravo. Que as coisas e o escravo fala, ele percebe, ele ganha uma autonomia do seu trabalho. Ele entende assim, eu sou capaz de derrubar 3 árvores e construir uma cabana. Então, se eu ficar sozinho aqui, eu construo minha cabana. Esse senhor, eu tenho que carregar ele nas costas. Se ele ficar sozinho aqui, ele morre. Ele não sabe fazer as paradas. Então, tem uma hora que o escravo olha de maneira altiva para o senhor. Sou eu que faço as paradas. Você tem que entender que sem mim você não é ninguém. E o senhor tem que reconhecer isso. Ele tem que reconhecer a autonomia desse sujeito que é capaz de chegar lá com a machadada, derrubar uma árvore e fazer alguma coisa com aquilo. Que ele não é capaz de fazer isso. Então, há um respeito mútuo, segundo Hegel, entre os dois em algum momento dessa relação, onde ambos percebem que só podem se entender a partir desse outro que é o seu contrário. Então é um pouco por aí, né, que a gente tá tentando trazer as coisas. E aí, o Achille Mbembe, ele é um autor que vai tratar justamente dessa crítica à própria filosofia ocidental, europeia, branca, como o princípio dessas ideias que fundamentam o racismo. Ei, Fred, eu nem sei se encaixa nisso, mas eles têm aquela ideia, se você está falando a questão do senhor e a questão do escravizado, que a gente vai compreender que para você construir a coesão social, você precisa criar o inimigo imaginário. Você tem que sempre fazer essa dicotomia, né? Você tem que ter o inimigo imaginário. Então, para ter essa coesão daquela sociedade naquele momento, eu precisava ter o senhor e o escravo. Eu preciso fazer esse momento, né, de coesão. A sociedade, em geral, ela vai existir porque a gente cria inimigos imaginários. Pode ter certeza que os gregos se viam comunidade porque eles olhavam o resto como bárbaros. Exatamente. E aí isso nos aproxima, nos junta. Isso gera coesão. Nós somos gregos. Eles lá são bárbaros. Exatamente. Eu acho interessante essa ideia da coesão social na criação de inimigo. Aí não vai ser o inimigo imaginário, mas vai ser o outro que para você poder geralmente... Porque qualquer inimigo imaginário está no lugar desse outro. Exatamente. Né? Todos os problemas tá no lugar desse outro, tá? A partir desse outro. Então... É também interessante, eu não sei se você estava ali fora resolvendo uma situação, a gente, com o lanchinho de você. O Mbembe, né? Fala. Já problematizei isso aqui, né? Como é que pronuncia esse nome? Isso. Ele é o da necropolítica, muito utilizado e que a gente vê nas comunidades cariocas. Ele é Camaronês. Mas é africano, né? Sim. E isso é também que ele vê lá, a gente traz para as comunidades, principalmente aqui do Rio de Janeiro, com a necropolítica. Necropolítica. Tem uma relação com o racismo. Com certeza. E aí,
ali no slide anterior, eu citei 2 autores clássicos da filosofia, Kant e Hegel. Se vocês forem procurar a fotinha desses caras, é tudo aquela roupinha europeia do século XIX, cabelinho branco enroladinho aqui do lado, sabe? Todo aquele traje, né, clássico do europeu. E, bom, o Kant, vocês já estudaram Kant, tiveram alguma aula sobre Kant, mas o Kant tem uma obra muito famosa que se chama, vocês sabem o nome? Crítica da Razão Pura. A crítica da razão pura do Kant, né, é a descrição dos processos que o ser humano atravessa para produzir conhecimento. Ele mapeia o que é conhecimento, o tipo de conhecimento, quais são os processos, papapá. Então, assim, sabe, é uma obra muito relevante para a história do pensamento humano, sem dúvida nenhuma, que traz muitas boas contribuições. Mas o nome da obra é Crítica da Razão Pura. E aí, o Achille Mbembe, ele vai, em 2013, a partir do seu conhecimento, né, da própria filosofia do Kant e da filosofia europeia tradicional de um modo geral, ele vai e escreve a Crítica da Razão Negra. E aí, essa obra tem por objetivo fazer a denúncia, né, desse racismo como uma certa forma de racionalidade, como uma estrutura de pensamento, né, que vai definir quem é humano e quem não é, quem tem direitos e quem não tem. Então a ideia, assim, eu vou só passar bem pontualmente, né, sobre algumas questões que estão postas aí na obra, ideias que estão em torno da obra, e depois eu quero que a gente leia com bastante atenção uma frase dele e vá tentando interpretar essa frase. Bom, então, assim, algumas das ideias que estão contidas aí na obra, né? Essa razão negra é a lógica que cria o negro como esse outro do europeu, né? Bom, razão ocidental aqui pode entender, né, como a Europa. O racismo não é algo natural, algo que surge do nada, né? Ele é um dispositivo que organiza o mundo, um dispositivo que se desdobra, né, em questões simbólicas, econômicas, ambientais, em diversos sentidos. Quando a gente está falando de racismo, o que a gente está falando é que ser apontado como negro é ser apontado para fora, como o Rafael também estava falando em relação aos espaços físicos realmente, né? Você está na cidade, mas está fora da cidade, porque você está lá na periferia, onde não tem ônibus, não tem saneamento, não tem nada, né? É o dentro-fora, né? E esse dentro-fora, no limite, é o dentro-fora do belo conjunto chamado humanidade. E, obviamente, se a gente assume essa perspectiva, a tarefa que resta é gravíssima. É repensar o que a gente entende por humano. Porque a descrição dada até agora, fundamentada nesses princípios filosóficos iluministas, ela contém estruturalmente esse apontamento ao outro que é inferiorizado. E aí aqui, né, o Rafael já deu o aulão sobre o racismo ambiental, mas a gente também comentou, né, de que esse racismo ambiental deriva de um racismo que é estrutural, porque está lá, né, no fundamento de ideias que compõem a nossa ideia de mundo. Mas também a gente pode falar de um racismo cultural, que é a desvalorização de línguas e costumes e crenças, um racismo religioso também entraria aqui, né? O próprio racismo ambiental sobre essas populações que são mais afetadas. A gente já pode falar de um racismo tecnológico, algoritmo, né, que vai reproduzir certas lógicas também dentro do ambiente virtual, que já não é mais um ambiente à parte, é a própria vida, né? E, obviamente, os preconceitos entre classes sociais nas relações de consumo. Lembrando aí que, há alguns anos atrás, a gente estava discutindo, né, se as empregadas domésticas podiam, nas férias, viajar de avião. Tinha gente achando isso um absurdo, porque
o aeroporto estava parecendo uma rodoviária. Então, assim, reproduzir esse tipo de ideia. Por que cargas d'água? Uma pessoa que está no aeroporto para pegar um voo para algum lugar, para passear, por que ela tem que se incomodar com quem está do lado dela no aeroporto e está pegando voo para outro lugar? Né? Então, que olhar essa pessoa tem para si mesmo, de se sentir de um tamanho, uma especialidade, que fala, pô, tua presença me incomoda. Pô, realmente isso é um reizinho, né? É um deus, né? Onde, entendeu? As pessoas em volta te incomodam, né? Caramba. É assim, é até meio patético, em alguma medida, do meu ponto de vista. Aquele negócio, né, que não se vê, não vê pessoa, vê uniforme, né? Eu faço claramente porque eu sou um cara, eu sou oriundo de família subúrbio. Esse negócio de uniforme, cara, é brabo, cara. É muito interessante. A gente vai arrumando vários signos e símbolos, né, não ditos, para dizer várias coisas, né? Isso. E eu tava tendo contato com uma perspectiva que eu achei muito interessante, né? Não sei se todos sabem, mas eu não sou tão novo quanto aparento. Eu já estou na minha terceira vida nessa vida, já fiz uma opção de coisa. Não chegou a 60 ainda. Não chegou a 60 ainda. Mas, enfim, eu reconheço, eu lembro uma época que talvez eu ainda fosse criança, adolescente, né? Como que o terno e gravata era um símbolo de status. Tu vê um cara de terno e gravata na rua, tu pensa, pô, esse cara tá trabalhando, tem dinheiro, entendeu? Deve ser importante, porra, você veste terno e gravata, bonitão, igual todo mundo da TV, os grandes executivos, sei lá, né? Isso deixou de ser, tá? Você vê um cara de terno e gravata na rua, provavelmente você fala, coitado. Tá tendo que botar terno e gravata no país tropical, deve ser, tá obedecendo ordem. Porque por vontade, quem tem dinheiro, não tá mais vestindo terno e gravata. Depois, aí eu já peguei essa época, né? Começou a história dos crachazinhos com aquela cordinha. Eu trabalhava no SESI. Então, pô, eu tinha um uniformezinho, aquele crachazinho. Você anda na rua, também é isso, assim, pô, esse cara tá empregado, esse cara trabalha, Exatamente. sabe? Virou um certo símbolozinho, o crachazinho de cordinha ali, que hoje em dia também No todo mundo bolsinho tem. aqui da Blusa Social. No já... bolsinho aqui da Blusa Social. Então... Exatamente. Já também não é grande coisa. Você sabe qual é o grande símbolo atual da classe alta? Roupa de ginástica. Eu vi isso. Eu já li sobre isso já. O que significa a mulher estar, entendeu? Meio-dia pela cidade e roupa de ginástica. Com roupa de... Mas também não é qualquer roupa. Não é a roupa da C&A, que nem existe mais, sei lá. Não, né? Tem umas marcas maneiríssimas e tal, enfim. Track and field. Pô, tipo isso. Eu não tenho. Mas enfim, pararam pra pensar o que significa. O que ela tá comunicando para a sociedade. Mas isso não seria violência simbólica? Quando ela... Não, violência não sei. Porque... Obviamente, a gente vive num momento, né, onde a questão da saúde é muito relevante. E se tornou um luxo você ter tempo para cuidar de você, da sua saúde, ter um autocuidado, né? Fazer coisas para você. Por quê? Porque os meros mortais estão todos trabalhando o tempo todo, não tem tempo, entendeu? Você vai na academia, pô, 9 horas da noite, cansadão. Eu desisto. Não dá, isso não é para mim, né? Então, se eu posso, no meio do dia, desfilar na cidade, num outfit bonitão, num outfit bonitão, uma garrafa bonitona, entendeu? O que eu tô dizendo pra sociedade? Galera, quem tá cumprindo o horário aí, vocês meros mortais, só lamento, entendeu? Eu vou na academia no horário vazio, vou de 10 e meio-dia. Eu tô cuidando de mim, pô. Tô cuidando de mim. Sei você não. Não sei se vocês têm tempo para isso, mas eu tô aqui. Portanto, você falou esse negócio de uniforme, eu abri esse parênteses aqui e saí um pouco da aula, mas tudo bem. Mas isso não é violência simbólica. Isso vai se tornar uma violência simbólica quando isso é um privilégio de uma determinada classe, né? Enquanto que o autocuidado, a possibilidade de você ter um tempo para si, devia ser um direito básico, né? Assim como é, saneamento, tudo tal. Afinal de contas, nós não somos máquinas de trabalhar, né? Nós somos seres humanos, somos cheios de vontade e tal. E tá mais que, né, sabido por todos que é isso. Como eu falei, já tive 3 vidas, já tô chegando numa idade
que se eu não me cuidar, se eu não fizer uma poupancinha de músculo, sabe, de pulmão, cara, daqui a pouco lembra, falei, a vida chega num ponto de maturação, depois você vai diminuindo, aí daqui a pouco, entendeu? Eu não tô conseguindo fazer as coisas. Então, claro, o problema não é a gente ter a possibilidade de se cuidar. Todo mundo aqui tem que fazer isso. Mas é perceber que isso vai se tornando um certo valor que é expresso também por uma certa classe que tem mais condição, mais tempo, mais possibilidade de ter uma vida voltada para um autocuidado. Bueno, então a frase que eu acho que resume bem, né? Na verdade é uma frase complexa de se interpretar e por isso que eu trouxe ela, eu achei, pelo menos. Que é essa citação da Crítica da Razão Negra do Mbembe, que é: a figura do negro é o espelho em que a modernidade ocidental aprendeu a se reconhecer como razão, liberdade e humanidade. O que vocês entendem por essa frase? Eu estou pensando em pegar para copiar e colocar na redação. Não faço isso. É uma frase complexa. Num primeiro momento, eu não entendi. Sendo bem sério, eu li a primeira vez e falei, o negro, a modernidade ocidental vê o negro como razão, liberdade e humanidade? Não faz sentido, porque isso não justifica tudo que a gente está falando aqui desse pensamento ocidental que olha, né, esse outro de maneira depreciativa. Mas tem a história do espelho aqui, né, que é o reflexo, é uma outra imagem, né? Então a gente já tem aqui a ideia, obviamente, que o negro não é só uma pessoa, né, mas obviamente uma categoria simbólica criada por essa perspectiva moderna, colonialista, né, para definir algo que pode sofrer toda sorte de preconceitos e exclusões, né, sem que, com isso, a gente esteja atingindo a nós mesmos. Porque se a gente coloca eles fora do grupo de humanidade, eu posso atacá-los sem estar atacando a humanidade. Eles estão fora, né? Agora, se eu coloco eles no grupo humanidade, bom, então aí atacá-los significa me atacar, vai ficar uma coisa meio confusa, né? Não dá mais para sustentar tão facilmente as desculpas que eventualmente os racistas utilizam para serem preconceituosos. O espelho está ali na frase justamente para mostrar essa perspectiva do contraste que define melhor a fronteira entre conceitos, né? Então, nós somos os racionais porque há um outro que é irracional. Então, o pensamento europeu, ele outorga para si a originalidade da razão. E isso é uma construção, porque pode ter certeza, né? Eu acabei de falar aqui que a origem do pensamento ocidental começa lá com os gregos antigos. Pode ter certeza que os gregos sabiam que quem eram os bambambam da época eram os egípcios. Um império africano, assim como viviam vários outros. O egípcio não foi tão apagado assim, mas todos os outros foram. Todos os outros foram. Quem sabia matemática, quem sabia uma opção de coisa que é a própria expressão disso que a gente chama de razão, eram esses impérios africanos. E o nosso famoso Tales de Mileto, que é o primeiro filósofo de todos, que falou tudo é água, ele viajou para o Egito, né? A formulação dele tudo é água tem a ver com ter visto como que os egípcios trabalhavam com a cheia do Nilo para a agricultura, né? E aprendeu matemática lá, o Tales era um matemático também casca grossa, previu eclipse, então aprendeu tudo lá com os egípcios, que para eles essas coisas não eram novidade. E aí, quando ele traz isso para a Grécia, ele se torna, o cara. Tales, o Aristóteles vai botar lá na sua metafísica, olha, a filosofia começa com um tal de Tales, que afirmou que tudo é água, fundamentou essa resposta, esse cara é brabo demais. Pronto. Nós somos livres. Como é que a gente pode se entender livre? A gente se entende livre porque tem o outro que não é livre, né? E esse outro é, obviamente, o africano,
o asiático, o índio, né? Então, o ideal iluminista da liberdade, lá, Revolução Francesa, direitos do homem, do cidadão, tudo aquilo é escrito, documentado, registrado. Nossa, nós somos muito para frentex, né? Ignorando essa dualidade de que, ao mesmo tempo que os franceses escreviam isso, eles colonizavam outros povos, né? E abusavam de todas as maneiras possíveis. E aí, no limite, por que nós somos humanos? Porque o outro não chega lá, o outro não é, o outro é desumanizado. E, portanto, essa desumanização é uma autorização velada, simbólica. Se você opera os símbolos tradicionais que estão postos, né, que sustentam essas ideias, esse preconceito com o outro se torna uma coisa normal, óbvia. Pô, você não entende? Né? Cada um tem o seu lugar, sei lá. As pessoas vão usando argumentos cada vez piores. Então, o racismo não é um acidente de percurso, entende? Não foi uma coisa que a humanidade estava caminhando muito bem, de repente deu algum problema, sei lá, e aí o pessoal ficou racista. Não. O racismo é um pilar estrutural da forma como o Ocidente enxerga o mundo. E aí, eu acho que a filosofia ela funciona e ela tem um impacto, né, quando ela é capaz de observar essas coisas, né, e produzir essas denúncias. Né? A denúncia como ideia daquilo assim, que está posto, mas parece que ninguém apontou, né? Então você vai lá e denuncia, você aponta, você joga luzes sobre, né? Que é o próprio conceito do iluminismo. Então, o Mbembe, ele, né, a sua obra trabalha nesse sentido, né? De fazer uma denúncia de que o Ocidente ele vive uma contradição moral, porque ele proclama e defende, né, os princípios de liberdade, igualdade, fraternidade, mas ele não trata todo mundo igual, ele não deixa todo mundo livre, ele não é fraterno. Uma grande hipocrisia. A razão moderna é também uma razão racial. Hein, Fred, uma coisa que eu acho legal também, só para não interromper seu final, que é o próprio Ocidente criou uma ferramenta fundamental para que a gente consiga jogar uma cortina de fumaça em cima dessa questão do racismo, que é o soft power. Então a gente consegue, através desse mecanismo soft power, pegar uma sociedade específica que tinha um pensamento X e você consegue moldar aquilo ao longo do tempo com esse poder brando para que ela não seja vista dessa forma. Acho que um grande exemplo disso, japonês na Segunda Guerra Mundial, o Japão na Segunda Guerra Mundial, o Japão imperialista, que vai fazer com que coreanos e chineses sofram bastante, e ao longo do século XX, soft power fez com que os japoneses virassem visto como gatinho e mangá. Né? E educação, né? Cartunista. Aí você volta, os caras barbarizaram aquela região da Ásia, mas não, hoje em dia gatinho, tal, mangá, Naruto, e a gente não olha o que é de fato o que os caras fizeram. Eu acho essa ferramenta eu acho muito interessante também. Perfeito. Então, é isso. Essa era a contribuição que eu queria dar para vocês. Meio triste, né? Mas, enfim. Acho que as coisas tristes também nos movimentam. Alguma pergunta? Vamos lá. Começa Luísa, depois Luísa. A gente não pode olhar esse racismo por uma outra perspectiva, no sentido também da extrema vitimização e esse complexo de salvador branco, para esse pessoal. Eu lembro muito do Big Brother 2020, quando a Rafa Kalimann da pandemia, a primeira pessoa que fez debate chorar para ser amigável. Sabe? Então, assim, essa necessidade de salvar o outro também pode ser um reflexo. Com certeza. Se colocar nessa posição, né? Olha, se eu não chegar lá para ajudar, eles não irão se salvar. Óbvio que isso é um pensamento que está fundado numa ideia de que eu sou especial, de que só eu tenho a razão, capaz de abordar o problema e resolver as questões, né? Eu acho que sim, eu acho que faz sentido sim.
perguntar qual é o nome do livro que ele escreveu mesmo. Crítica da Razão Negra. Aqui no final, eu botei aqui umas referências, ó. Do Mbembe, tem o que a Dani comentou, necropolítica, e essa crítica da razão negra. Eu aprendi com o professor Fred Martucci como é que a gente lê livro de filosofia, tá, gente? Você lê a primeira vez, você não vai entender nada. Aí você lê de novo, Daniela, que aí você começa a entender. Aí na terceira vez a gente conversa. Né? Depois você me ensinou a ler. Tipo isso. Mas ele falou isso pra mim, tá, gente? E aí eu comecei a conseguir. Agora, a exceção é o Hegel, tá? O Hegel, a gente chega na quinta leitura e continua sem entender Mas nada. o Bauman também é muito repetitivo. Misericórdia do Senhor. Sim. Ele escreve, daqui a pouco é a mesma coisa. A necropolítica eu gosto muito. É um livro pequeno, fácil de ler. Esse daí eu não li. E é isso, né? O próprio título já é um apontamento a essa introdução que eu fiz de vocês sobre a perspectiva europeia e clássica da filosofia, né? Porque, para quem estuda filosofia, não tem como você escrever crítica da razão e atualmente não ir buscar o pura do Kant, né? Então, quando ele põe crítica da razão negra, ele está, ao mesmo tempo, apontando a direção do seu raciocínio e dizendo, né, qual é o seu oposto nesse sentido. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu vou pegar o gancho da Luísa ali, que ela trouxe uma questão, porque às vezes fala também do racismo inverso, é isso que o pessoal anda falando sobre? Reverso. Eu não sei se tem um racismo reverso ou se o que acontece é as pessoas sempre estarem assumindo esse ponto de vista, né? Que é o ponto de vista assim, o problema é o outro. O problema, entendeu? São eles. Eu tô aqui de boa, na minha, fazendo a minha parte, entendeu? E os outros estão complicando a história. Eu apoio aquele negócio. Racismo reverso só vai existir no dia que o europeu for escravizado por 400 anos. Perfeito. De qualquer olhar de humanidade para ele, que o cabelo dele não sirva, que o formato do nariz dele não sirva, que o formato da boca não sirva, que tudo que eles escreveram na sua história não sirva para absolutamente nada. Aí sim, depois eu posso começar a pensar que existe. Se não for, o máximo é bullying. Tem um documentário... Gostei, gente. Eu peguei pra vida, hein? Tem um Porque às vezes eu falo assim, documentário... rapidinho. É muito mimimi, agora isso, sei lá. Não, total. 400 anos de destitui de tudo. Aí vocês podem começar a pensar que, ok, tirando isso, não existe... É a minha concepção, tá, gente? Vocês podem pensar de forma diferente, sabe? A coisa é plural. Só vai chamar de branco azedo não é racismo. Chamar de palmito não é racismo. Branquelo não é. Existe um peso muito... Se vocês me chamarem de branquelo, eu fico mais magoado que se me chamar de negão. Pô. Com certeza. Para mim, branquelo tem um sentido pior, porque expressa um pouco essa perspectiva, né? Mas, de qualquer maneira, o Rafael também tinha feito um comentário na sua apresentação, né, sobre essa questão do racismo econômico e como que ele aparece. Eu ia comentar alguma coisa agora que eu esqueci, mas deixa pra lá. Esse é Fred, gente. Quando eu lembrar, eu falo. Mais alguma pergunta vocês gostariam de falar aí? Eu só tenho a agradecer, gente. Aulão, mais uma vez. A gente vai tirar nossa foto com vocês e a gente preparou um lanchinho, porque hoje é o dia dos professores, mas nós estamos dando um presente para vocês. Então, eu acredito sempre nisso, na questão da criticidade, para concatenar as ideias, porque é muito fácil a gente falar quando a gente não tem a visão do outro. E aí, eu não sei qual dos dois usou uma palavra que eu ouvi lá na UF que eu não posso usar e eu entendi, que foi o denegrir, que a gente não fala mais. Fui eu. Né? Porque isso é uma expressão extremamente carregada de simbolismo. E eu, no primeiro momento, falei assim, mas que palhaçada, por que não pode? Olha, eu, linguista, pensando assim. E aí depois eu fiz a minha análise, porque no primeiro momento, né, eu sou... Lembrei que eu ia falar, Dani. Baixou da nuvem aqui. Foi quando o Rafael comentou, né, que as levas de imigração de europeus para o Brasil receberam a reforma agrária, receberam terras, né? Eu, inclusive... venho de imigrantes italianos tem terra lá, tá vendo? Receberam condição
de se estabelecer. A cidade, E a cidade da minha família é do norte do Espírito Santo, Nova Venécia, que é uma referência A à Veneza, óbvio. Aí óbvio. era Veneza, virou Nova Venécia. Todo mundo ganhou uma terrinha. E aí, né, o contingente absurdo de africanos que vieram para cá, obrigados, escravizados, né, absolutamente submetidos por processos de violência extremos, que depois trabalham igual exatamente como um condenado a trabalhar, né, até praticamente morrer. Quando a gente festeja que, nossa, a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, deixou todo mundo na merda, né? Vamos falar o português direito aqui. Porque o que... Não pode, cara. Porque, É porcaria. porque, veja, se os imigrantes italianos e europeus fossem tratados na mesma condição que os escravizados foram, eles estariam aqui no Cavalão, estariam em todas as favelas aí. A favela ia ser toda de gente branca, de olhinho claro, junto com os escravizados também. Porque o que faz diferença num processo desse, né, é a pessoa ter apoio, ter estrutura, ter condição. Quando você não dá condição, a gente está tentando dar condição de vocês para passar na prova, entendeu? Então, quando a pessoa tem condição, ela tem como se movimentar, se responsabilizar, né, e correr atrás. Agora, quando você não dá condição, você não tem como cobrar nada. Como é que você vai, entendeu? Começar do nada? E aí tem um pouco esse discurso europeu meritocrático, né? Não, você não é milionário porque você não quer. Você sabe disso, né? Porque você não quer ser milionário, cara. É só você, entendeu? Correr atrás, fazer as coisas. Não é bem assim. Mas não é bem assim mesmo. Não é por falta de vontade que eu e o Rafael não somos milionários. Você falou do tempo, pô. Você poder ter o tempo de poder levantar de manhã, tomar um bom café, sair para malhar, voltar para casa, trocar de roupa. Tempo trabalho, é o maior luxo. Trabalhar, voltar ao trabalho. E dentro ter uma vida social. Isso aí te dá uma vantagem, gente. Sempre, aí me desculpe, como eu falei, eu sou oriundo de família suburbana, tal, consegui ter minha ascensão, mobilidade social, viu estudo, então todos os dois lados. Eu vejo lá, os meus camaradas não conseguiram ter essa mobilidade, o cara tá morando no subúrbio, irmão. Acordando 5 da manhã, 4h30 da manhã, para poder acordar cedo, a primeira jornada é essa, acorda cedo, sai cedo de casa, pega trânsito, pega no Rio às 9, para chegar às 9 tem que sair de casa às 6, por causa do engarrafamento. 4 horas hoje. Aí chega às 9 da manhã, trabalha de 9 às 6, volta para casa às 6 horas da tarde, pega todos os trânsitos de volta. Chega em casa 8, 9 horas. Aí chega em casa, faz a outra jornada. Cuidar do filho, dar atenção, não sei o quê, popô, para dar 11h30, meia-noite e ir para cama, para acordar 4 horas da manhã. Não dá para comparar. Eu acordo de manhã. Eu, por exemplo, os problemas pequenos burgueses, a minha reclamação é qual? Poxa, como eu sou professor, eu não consigo acordar para malhar de manhã. Aí eu invento desculpa para mim mesmo. Bom, já que eu não consigo malhar às 6 da manhã, de 6 às 7, trabalho o dia inteiro, quando eu volto do trabalho, eu fico cansado, aí é uma preguiça, me deu... Mas eu quero dizer a você que eu moro longe, levo isso tudo, mas é porque eu priorizei morar no meio do mato. Você porque vê que eu acho é uma diferente é uma percepção. totalmente. Mas assim, a minha reclamação é vou ter que dirigir. Não, Aí você vê, você conseguiu, dentro do seu processo Dirigir. de pensão de vida, você foi para lá. Conseguiu a qualidade de vida que você quis, buscando sair dessa loucura urbana que a gente vive hoje em dia, que... Consigo nem mais barulho, gente. Me irrita Aí. profundamente. Eu só escuto barulho de quê? O que a gente escuta? Um passarinho, né? O tempo inteiro, siriema gritando. E isso, para mim, é a maior riqueza. É eu ir lá e ter amora ali. Calma aí, vou comer uma amora. Já falei, eu ter projeto de vida futuro para terreninho na serra. Com certeza. A gente vai ficando velho, o que eu quero? Queria ver galinha, entendeu? Tá na acordar de manhã, ter qualidade de vida. Não tá no nosso... Não, mas é mais ou menos roça, não. Porque eu tenho 3 alunos aqui que são lá do Prima, lá de Maricá. E assim, não é tão roça, né? Mas assim, a gente vive... devagar. O tempo lá é devagar. Chega a me irritar, porque o tempo lá é devagar, gente. Eu quero ter feito assim, hoje de manhã eu vou podar uma plantinha. Vou mexer no poço. Vou botar água para estar dentro do... para ir para o lago. Mas é isso, gente. E eu também li que qualidade de vida...
ser rico hoje, e isso vai ser mais daqui a uns 10 anos, totalmente diferenciado, é a questão do cognitivo, do pensamento crítico, da leitura. Isso vai estar um diferencial. Porque a próxima geração que vem aí, entendeu? Já cresceu vendo esses desenhos que deixam as crianças, entendeu? Mesmo... É edição. Eu tô falando. Foi com vocês, não foi doutor de vocês, não. A gente tá falando sobre edição. Que eu fui ver um filme. Eu fui ver um filme, tem um tempo atrás, um filme, eu não sei sobre o cineasta, o cara é do cinema soviético, então aquelas cenas que leva 15 minutos a mesma cena. Então, pra gente estar acostumado no tchá de imagem, quando deu 10 minutos da mesma cena, eu falei, cara, que saco, meu irmão. Mano, sou um sujeito de 44 anos de idade. Eu tenho que compreender que, pô, eu posso... Mas não, eu tô acostumado com a dinâmica. Você fala, tem que ter edição. Jovem. Não, é aquela coisa, até a minha geração pegou essa questão da mudança, vamos pensar dessas artes do cinema, eu esqueci o nome. É o livro, cara. O livro ninguém mais tem paciência se tiver descrição. Se é muita descrição, quem vai ler? Senhora, que foi da UESC. Quase morreram aí porque tinham que ler Senhora. Tô mentindo? Gente, quero agradecer, mas como hoje é dia dos professores, então eu não podia deixar de, primeiro, minha super linda, maravilhosa Cláudia Paixão, nossa coordenadora, que faz toda a diferença. Cláudia já vinha, ao longo dos anos, me auxiliando, e aí esse ano ela aceitou, né? Falou, não, vamos embora, só bora. E Cláudia é um diferencial como ser humano, ela que trabalha também na rede pública, ela é a diferença na escola pública, tá? Com comprometimento, não é porque eu estou no público, esqueci quem fala sobre isso, que no público ninguém quer trabalhar. Eu esqueci, e pelo contrário, é um... Lenda urbana, e aí a Cláudia é essa referência, gente, como ser humano, como profissional, e que está sempre ali para nos dar um apoio, um acalento, ligar para nossa mãe também, né? Ligar para a mãe de vocês, no caso, aí perturbar você, mas é aquela que é a tranquilidade do curso. Daniela é o furacão e ela fala, opa, tá, mas é porque eu sou assim mesmo. Mas eu também queria agradecer a Daniela, te conheço desde tem muito tempo. Bota aí uns 15 anos, né? 15 a 18 anos. Sempre foi uma professora excelente, excelente. E, assim, sempre fez a diferença em onde qualquer lugar que ela chegar ou que ela estiver, ela vai fazer a diferença. E ela olha cada aluno dela como se fosse um aluno muito especial. Eu ouso a dizer que ela olha vocês e vê o futuro que vocês têm. Por isso é que ela cobra, ela investe, esse investimento que a gente só investe nas pessoas e nos sonhos que nós percebemos que são sonhos de sucesso. E ela fez isso pela trajetória dela. Ela tem várias histórias que a gente pode parar um dia para contar, mas eu só vou falar de um aluno que ela teve. E esse aluno, ela cuidou tão bem dele. Ele tinha tudo para fazer o que a sociedade espera. Filho de gente problemática, problema vai ser na sociedade futura. E ela foi lá, deu a mão a ele, e a gente já não tinha mais paciência e ela já tinha. E hoje ele agradece, já é um homem, já trabalha, tem a vida dele, a família foi desestruturada, mas ele conseguiu olhar na Daniela e na escola como um lugar de refúgio, que a escola é isso. Nós, professores, temos o que a gente chama de responsabilidade social. Quando vocês forem para a universidade pública, vocês vão perceber que aquilo que vocês vão aprender ali, a formação de vocês, será uma formação que vocês vão olhar o indivíduo de outra forma. É a chamada responsabilidade social. Eu tenho que fazer sentir. Isso que ela fala hoje, gente, ela sempre fez sentido. Qualquer lugar, sempre deu uma aula de excelência. Seja para o aluno do 6º ano, que ela já pegou o 6º ano. Eu adoro pegar 6º ano. Vai para o céu. Sempre fez esse trabalho com excelência. E nesse Dia dos Professores, eu queria que vocês batessem uma salva de palmas para de 12 professores formados, cada um com a sua especialização. E nós estamos juntos
antes da pandemia. Ninguém larga a Daniele. Para você ver como é que é bom trabalhar com ela. Né? Eles estão comigo. Muito tempo. Os corretores estão juntos ali, olha, há muito tempo. Então, ela trata todo mundo muito bem, com muito carinho, respeito. O professor, para ela, é assim, é algo comum. Eu sinto orgulho de trabalhar para ela e com ela, com o Augusto também, que está entrando aí com a gente também, com muito carinho, com muito amor. E é isso aí. Eu vejo o sonho de vocês sendo realizado. Cada um de vocês, pensa no sonho de vocês agora. Vocês estão aqui hoje por conta do Enem que vocês vão fazer. Pensa na nota, pensa no sonho, acredita nisso. Faltam 4 semanas que a gente está aqui torcendo por vocês. Se sentir que está sem forças, fala conosco. Tá bom? Fiquei até sem, né? Não, e assim, Cláudia, ontem eu li uma reportagem de uma coordenadora que viralizou falando assim, olha onde eu trabalho, no Salgueiro, lá em São Gonçalo, mostrando a barricada e tal. E uma menina escreveu assim, ela hoje é poetisa. Eu saí do Marcílio Dias há 20 anos que eu trabalhei. Eu tive uma professora que fez a gente escrever. E essa professora tinha questão que queria o coração que a gente escrevesse sobre o amor. E a gente não podia escrever nada em vermelho, porque o comando não deixava. Mas a professora falou, gente, escreva em rosa, então. E a partir dali eu comecei a escrever. Quando eu li, eu sabia que aquela pessoa era eu. E que eu não desisti de estar naquele lugar tão difícil. E eu comecei a conversar com ela, e foi aquele momento eu falei, caramba, véspera do dia dos professores, aquela hora que eu estava deitada já quase meia-noite, e eu falei, que presente. Porque foi um lugar assim que é tão miserabilizado que eu falei, meu Deus, ela é uma poetisa. E a gente acredita nisso. E a gente acredita nos sonhos, entendeu? Eu acredito que vocês que vão fazer medicina ou não, ou vai que escrever outro. Engenharia. Que vai fazer professor de. A gente tem a Ana Carolina? Isso aí. A Ana Carolina, o curso que vocês vão escolher, que vocês vão selecionar, eu tenho certeza, gente, vocês não vieram para o curso da Daniele Velasco à toa. Vocês vieram para cá para além do curso. Aprender um pouco da humanidade. É isso que os professores fazem. É convidar vocês para. Eu assisti quase todas as aulas. Convidar que vocês possam repensar esse mundo, porque o futuro está nas mãos de vocês. E eu tenho certeza que vocês vão fazer jus ao que a gente chama de responsabilidade social. Não precisa nem... Ó, gente, quantos anos? Pô, 2000 e... Ai, meu Deus, muitos anos, gente. Eu trabalhei no Marília Matoso, tá vendo, meninas? Rafael, obrigada sempre. Obrigado. Professor, assim, um ser humano incrível, né, gente? Por isso que eu provoquei ele ali. Você levava a malinha? Eu já sabia. E que ele abandonou tudo. Porque ele queria... Isso é um luxo. Foi isso aí, essa troca aí foi... Hoje em dia, analisando, vendo de fora, foi fundamental na minha vida. Como ser humano, Como né? ser humano. Como eu falei, sem hipocrisia, quem for trabalhar, vai trabalhar, não tem hipocrisia quanto a isso. Para mim não deu. Alguém está fazendo o trabalho. E quem está fazendo, provavelmente está fazendo com excelência. Só que para mim não dava, eu preferi pegar e trabalhar mais as minhas humanidades, abrindo mão de um conforto financeiro para poder ter um conforto psicológico. Fred Martucci, quem não conhece Fred, o pessoal do Guilherme Sac, Fred, 200 milhões de anos, também um cara incrível. Obrigado. Né? E músico, gente, músico. Fred tem uma banda. Ressurgiu. Músico ruim. Eu sou músico. Ressurgiu a banda, né? Enfim, fizemos uma brincadeira esse ano. O Fred que, assim, sempre está brilhantando nossas aulas, acrescentando, e todos eles acreditam muito no potencial de cada ser humano, principalmente a questão de vocês serem muito mais do que reprodução, mas serem criticidade, viu? Muito obrigada a vocês, alunos também, mas muito obrigado, Fred Martins. Obrigado. Agora vamos tirar nossa foto, vem cá, vamos tirar nossa foto. E tirar foto com os alunos para vocês comerem, que vocês estão com fome. Olha, tá uma delícia.